Vamos abrir a palavra de Deus, queridos, na carta aos Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 5. Hebreus capítulo 11, versículo de número 5. Nós vamos dar continuidade à nossa série A Fé que Agrada a Deus. E nós estamos falando sobre os exemplos de fé que agradam a Deus. O primeiro foi Abel. E o segundo é este que nós vamos ler aí no versículo de número 5. Só os que acharam, digam amém. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aleluia. Queridos, no segundo exemplo de fé, o escritor aos Hebreus, ele vai nos falar sobre este santo homem de Deus chamado Enoque. Enoque foi o sétimo depois de Adão. Este homem, ele é citado na Bíblia por pelo menos 5 vezes. A primeira vez está em Gênesis capítulo 5, versículo de número 24, mostrando que ele foi um homem que andou com Deus e Deus para si o tomou. A segunda vez que Enoque é citado está no primeiro livro das Crônicas, no capítulo de número 1, aonde diz que este homem fazia parte da genealogia piedosa de Adão. A terceira vez que ele é citado está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 3, versículo 37, mostrando que Enoque, ele fazia parte da linhagem do Messias. A quarta vez que ele é citado na Bíblia está em Hebreus capítulo 11, versículo de número 5, aonde mostra que ele agradou a Deus. Foi o texto que nós acabamos de ler. A quinta e última vez que ele é citado está em Judas, verso de número 14, onde Judas o menciona como alguém que profetizou em seus dias sobre a vinda de Jesus. Prestem bem atenção, Enoque é um homem que aparece apenas 5 vezes na história bíblica. O seu nome é citado apenas estas 5 vezes, mas ele traz para nós ensinamentos profundos sobre como servir a Deus com sinceridade e sobre como viver uma vida piedosa na terra ao lado de Deus. Ele é citado poucas vezes, mas ele deixa um legado extraordinário. A primeira lição que nós podemos extrair da vida deste homem de Deus é que para nós fazermos a diferença na terra, nosso nome não precisa ser citado muitas vezes. Para nós fazermos a diferença na terra, o nosso nome não precisa ser mencionado muitas vezes. A gente não precisa estar sendo citado toda hora. Basta quando o nosso nome for citado, junto com ele venha um testemunho da fidelidade de Deus. Aleluia. Tem muita gente, irmãos, querendo que o seu nome seja citado. Tem muita gente querendo que o seu nome apareça. Mas muitas vezes quando o seu nome é citado, por trás da citação vem um mau testemunho. Por trás da citação vem uma coisa feia. Por trás da citação vem algo maligno. Aqui Enoque aparece apenas 5 vezes, mas todas as vezes que ele aparece como homem de Deus. Ei, meus irmãos, quando citarem o nosso nome, que possam dizer de nós como disseram de Enoque: ali vai um homem, ali vai uma mulher que andou com Deus na terra. Aleluia. É bonito nós observarmos isso, porque alguém diz: se eu fosse mais citado, se eu fosse mais chamado, se meu nome aparecesse mais, eu faria a diferença. Irmão, o nosso Deus trabalha com pessoas que têm nome citado, mas o nosso Deus também trabalha com anônimos.
Porque o que nós temos que entender é que o nome que tem que aparecer não é o meu, não é o seu. O nome que tem que aparecer é o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, mas meu nome não foi citado. Seu nome não salva ninguém. Ah, mas seu nome não tem poder nenhum. Se o seu nome não foi citado, mas foi citado o nome de Jesus, dê glória a Deus, porque este é o único nome que pode salvar o pecador. Eu estava em casa, irmão, lendo esse texto, e eu me lembrei de uma história que é possível que a maioria aqui conheça. Mas quando você é alguém que anda com Deus, que serve a Deus, você faz a diferença na terra. Esse menino que vou citar agora na história, o nome dele não é citado, mas ele foi para a faculdade, e antes de ir para a faculdade, ele era um jovem de oração, passava horas na presença de Deus orando, clamando aos céus, e ele tinha muita intimidade com Deus. Poderíamos dizer desse jovem que ele era como Enoque, um jovem que andava com Deus. A história diz que quando ele chegou na faculdade, tinha um professor lá que era ateu. E este professor, ele era tão terrível, que ele já tinha envergonhado metade da classe que era ou se dizia cristã. Para os irmãos terem uma ideia, pessoas que dizem ser cristão, mas não andam com Deus, não fazem a diferença na terra. Pessoas que dizem fazer parte de uma igreja, mas não andam com Deus, fica calado diante do diabo. Aquele professor, com as suas técnicas filosóficas ateias, já havia calado a boca da metade da sala que se dizia evangélica. Mas naquele ano, este jovem que andava com Deus, cheio do Espírito Santo, entrou naquela classe. E o professor, no primeiro dia de aula, disse assim: olha, eu sou ateu, não acredito em Deus, e digo para todos aqui que não tem como provar que Ele existe. Então, antes que vocês comecem a falar de religião, para os que são novos, eu já quero logo dizer que eu não creio em Deus, nunca falei com Ele, não dá para provar que Ele existe, então vamos deixar de lado a história da religião e vamos seguir na filosofia. Mas, disse o professor, se tiver alguém aqui que prove que Deus existe, é só levantar a mão que eu darei a oportunidade para falar. Riu e baixou a cabeça. No meio da sala, levantou quem, meus irmãos? O jovem que andava com Deus. E ele disse: você quer falar? Ele disse: quero. Fale. Ele disse: Deus existe, professor. E aí o professor disse: qual é a prova que você me dá? Ele disse: eu falei com ele hoje antes de vir para cá. E aí o professor disse: você quer me provar que Deus existe só porque você misticamente disse que falou com ele pela manhã? Ele disse: é. Aí o professor disse: vem à frente. Botou o jovem na frente e disse para a sala: ó, esse menino está me desafiando, ele não me conhece, mas vamos lá, eu gosto de desafio. Aí o professor abre a gaveta do birô e tira um ovo de galinha. Aí olha para o menino e diz assim: garoto, se o seu Deus existe, eu vou soltar esse ovo, e esse ovo vai cair no chão. Se o ovo não quebrar, seu Deus existe, aí eu crerei no seu Deus. Agora, se o ovo quebrar, aí eu boto você para sentar, vou botar uma nota vermelha, e você talvez nem se forme, porque você me desafiou. Entenderam, irmãos? Tá bom, professor, mas antes eu posso fazer uma oração? O professor disse: faça a sua reza. E o jovem, cheio do Espírito Santo, no meio da faculdade, levantou as mãos para cima e disse assim: Senhor Deus Todo-Poderoso, o desafio aqui não é contra mim, o desafio aqui é contra o Senhor, e o Senhor não perde nenhum desafio. O professor está desafiando o Senhor, ele vai soltar o ovo, e eu sei que o Senhor é poderoso para transformar o ovo em pedra, e o ovo vai cair e não vai quebrar. Mas tem uma coisa, Senhor Deus, quando o ovo não quebrar, aí o Senhor mata esse professor, porque o Senhor não dá a sua glória a ninguém. Aí o professor disse assim: não tinha morte no meio dessa história.
Não tinha morte no meio dessa história. Vamos acabar com essas brincadeiras? Aí o garoto disse: não, professor, solta o ovo. Não, mas é porque assim, não tinha essa história de morte. Aí o garoto disse: solte o ovo, professor. Você não disse que Deus não existe? Solte o ovo. Aí ele disse: não, vá sentar, vamos deixar isso para lá. Abriu a gaveta, guardou o ovo. E quem disse que o professor ficou na faculdade? A história se espalhou e todo o corredor que o professor entrava, os alunos diziam: solta o ovo, professor. Solta o ovo, professor. E ele saiu envergonhado da sala, porque tinha um jovem que andava com Deus ali naquela faculdade. Escute o que eu vou lhe dizer esta noite: quando você anda com Deus na terra, você cala a boca dos ignorantes e o nome de Deus é glorificado. Aleluia. Queridos, a segunda lição que a gente pode extrair da vida de Enoque é que ele tem o mesmo nome de um descendente de Caim, mas ele não é a mesma pessoa. Abra sua Bíblia em Gênesis 4:17. Gênesis 4:17. Veja o que está na palavra de Deus. Havia um outro homem com o nome Enoque. São dois na realidade. O Enoque, descendente de Caim, e esse outro Enoque, que nós lemos hoje no capítulo 11, versículo de número 5, que é o descendente de Sete. Vamos ver o primeiro, Gênesis 4, versículo de número 17. E a Enoque nasceu Irade, ou melhor, e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a quem, meus irmãos? A Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Esse primeiro Enoque aí, ele é o filho de Caim. Este homem, esse primeiro Enoque, ele vai gerar uma geração ímpia, perversa. Ele vai dar seguimento à geração maligna de Caim. E por que eu citei este primeiro Enoque? Porque este primeiro Enoque representa aqueles que andam segundo a carne e não segundo o Espírito. No capítulo 4 nós temos um homem chamado Enoque, que é ímpio, é perverso e vai produzir uma descendência ímpia. Mas no capítulo 5 de Gênesis, nós temos um outro Enoque, descendente de Sete, é aquele que nós estamos falando hoje, e ele vai gerar uma descendência piedosa, ou seja, ele tem o mesmo nome do descendente de Caim, mas ele não é a mesma pessoa. Enoque nos ensina que não é porque a gente tem o mesmo nome de alguém que foi mal, que a gente tenha que ser mal também. Enoque nos ensina que não é porque a gente viveu num contexto onde os nossos parentes eram pessoas ruins, que a gente tenha que ser ruim também. Nós podemos, meus amados irmãos, assumir caminhos diferentes. Essa história de eu sou assim, porque meu pai era assim, porque meu avô era assim, porque a minha descendência era assim, ela não se sustenta à luz da Bíblia Sagrada. A nossa geração do passado pode ter sido ruim, nós podemos ter nome de pessoas que foram ruins, ou que deixaram um legado ruim na história, mas se nós andarmos com Deus, a gente vai escrever uma história diferente. Aleluia. O primeiro Enoque representa as pessoas que andam segundo a carne. O segundo Enoque representa as pessoas que andam segundo o Espírito. Se, como disse Agostinho de Hipona, o Enoque, filho de Caim, ele andava segundo a carne, ele semeava na carne. E quem semeia na carne colhe corrupção. Mas o segundo Enoque, o Enoque aqui, da descendência de Sete, ele andava segundo o Espírito. E se andava segundo o Espírito, semeava no Espírito. E quem semeia no Espírito, colhe a vida eterna. É por isso que a Bíblia diz que Deus para si
o tomou. Até Enoque as pessoas estavam morrendo. O refrão de Gênesis era: gerou fulano, cicrano, beltrano e morreu. Mas quando chega em Enoque, não aparece a palavra morte, porque Enoque não morreu, ele foi levado vivo para o céu. Enoque é o símbolo da igreja de Cristo na terra. A gente anda com Deus aqui, a gente serve a Deus aqui, a gente pratica a palavra de Deus aqui, e a qualquer momento a trombeta vai tocar, e assim como Enoque, nós seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Quem tem essa esperança aqui, meus irmãos? Aleluia. Veja na sua Bíblia, Romanos capítulo 8, a diferença do que anda pela carne e do que anda pelo Espírito. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebam, irmãos, que não há condenação para os que estão em Cristo. E os que estão em Cristo, eles andam segundo o Espírito. Quem está em Cristo não anda pela carne, quem está em Cristo anda pelo Espírito, e quem anda pelo Espírito não será condenado, porque não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas veja comigo o versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne fazem o quê? Inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Irmãos, quem é segundo a carne, só puxa para a coisa da carne. Quem é segundo a carne, só vai inclinando-se, pendendo para aquilo que é imoral, para aquilo que é contra a lei de Deus. Mas quem anda pelo Espírito, quem anda pelo Espírito de Cristo, ele se inclina para as coisas do Espírito. Quanto mais oração, mais ele vai. Quanto mais palavra de Deus, mais ele gosta. Quanto mais louvores abençoados para Deus, mais ele ama. Por quê? Porque quem anda segundo o Espírito ama as coisas de Deus. Aleluia. Irmão, para quem anda segundo o Espírito, culto não é fardo, culto é oportunidade de adorar. Aleluia. Quem anda segundo o Espírito, ele não lê a Bíblia por obrigação, ele lê a Bíblia por necessidade. Ele sabe que precisa da Bíblia para se manter vivo espiritualmente. Ele sabe que precisa da Bíblia para se alimentar. Veja o versículo 6. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A descendência de Caim, representada pelo primeiro homem com o nome de Enoque, só se inclina para a coisa da carne. E o texto está dizendo que o fim disso é a morte. Mas quem se inclina para as coisas do Espírito, tem vida e tem paz. Irmãos, a palavra paz aqui em grego é a palavra eirene. E eirene no grego não significa ausência de guerra. Significa dormir em meio à guerra. A paz que Jesus nos dá é uma paz que vai além do nosso entendimento. Em Filipenses capítulo 4, Paulo diz: a paz de Deus que excede
todo o entendimento. Por quê? Porque não dá para entender, irmão. A gente é doente e dando glória a Deus, a gente é padecendo e louvando ao Senhor, a gente é preso num tronco que nem Paulo e adorando a Deus na prisão. Mas como é que se explica isso? Não dá para explicar, porque a paz de Deus, ela está além da compreensão humana. Eu posso não estar bem, mas eu estou em paz. Aleluia. Eu posso não estar do jeito que eu queria, mas tem uma coisa: eu estou em paz com Deus. Aleluia. Mas o que é isso, irmão? É uma vida inclinada ao Espírito. Versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, olha aí o perigo: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Olhe para cá. O primeiro Enoque, representado ou representando a descendência ímpia de Caim, ele viveu uma vida inclinada para a carne, e por isso ele não agradou a Deus. Porque quem anda pela carne é incrédulo, mas quem anda pelo Espírito anda pela fé. É por isso que a Bíblia diz que o Enoque que agradou a Deus foi o Enoque da descendência de Sete. Por quê? Porque ele viveu pela fé, e por viver pela fé, ele alcançou o testemunho de que agradava a Deus. Segunda lição, nós falamos aqui: você pode ter o mesmo nome de alguém mau, você pode ter na sua família pessoas perversas, mas você pode ser o diferente neste meio. Você pode ser aquele que vai andar com Deus, mesmo no meio de uma família que tem um histórico que andou com o diabo. Irmãos, biblicamente falando, não existe maldição hereditária. Isso é coisa do Satanás. Não existe, irmão? Não. É só ler Ezequiel capítulo 18 que ele vai dizer: o filho não leva a maldade do pai, nem o pai a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio sobre ele cairá. A alma que pecar, essa morrerá. Não existe maldição hereditária. Não, irmão, mas é porque meu pai era assim, aí agora o espírito, o demônio que estava nele passou para mim. Não existe maldição hereditária. Isso é invenção de uma teologia que não é bíblica. O que existe é influência hereditária. Por exemplo, um pai cachaceiro, ele pode influenciar o filho a ser cachaceiro. Não é maldição hereditária. Isso aí é influência. Maldição hereditária é do karma. Maldição hereditária é do espiritismo. Não existe isso, irmão. Agora, influências negativas podem existir, porque os antepassados, eles podem influenciar a gente para o mal. Mas quando a gente levanta a mão e aceita Jesus como Salvador, toda influência maligna é quebrada pelo poder do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Aleluia. Vamos para a terceira verdade. Qual a terceira verdade que a gente aprende com Enoque? Abra a Bíblia, Gênesis, capítulo de número 5. Nós não terminaremos hoje, irmão. É muita coisa, muita verdade. Irmão, mas ele só apareceu 5 vezes. E olha o tanto de lição que tem, né? 5, versículo de número 21 e 22. Gênesis 5, versículo 21 e 22. Quem achou, diga amém. E viveu Enoque quantos anos? 65 anos. E gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. Qual a terceira verdade que a gente extrai da história de Enoque? Nunca é tarde para começarmos a andar com Deus. Aleluia.
Nunca é tarde para nós começarmos a andar com Deus. Irmãos, Enoque tinha 65 anos de idade quando ele começou a andar com Deus. O texto é claro. Ele gerou Metusalém com 65 anos de idade. E depois que ele gerou Metusalém, o texto diz: andou Enoque com Deus. Para alguns, Enoque já era velho demais. Para alguns, não havia mais oportunidade para Enoque. Não, minha hora já passou, eu já estou velho. Isso aí é para os jovens, isso aí é para quem está começando. Eu já aceitei Jesus na minha velhice, não tem mais nada para mim. Mas nesta noite, pela palavra, o Espírito Santo está dizendo: nunca é cedo demais, nem nunca é tarde demais para você firmar um compromisso mais sincero com Deus. Irmão, Deus não despreza a nossa idade. Tiago capítulo 4, versículo de número 7 a 10, ele diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Deus se aproximará de nós. Não importa a sua idade, não importa o tempo que você já viveu, não importa o tempo, a idade que você tem. Se você decidir andar com Deus, Deus ainda tem uma história para você viver. Esse negócio de eu já estou velho demais, irmão. Já passou meu tempo, irmão. Esse negócio de evangelizar na rua, isso é para o jovem. Esse negócio de participar desses cultos animados, isso aí é para quem? Não, meus irmãos. Enoque tinha 65 anos. E com 65 anos, ele decidiu andar com Deus. E com 65 anos, Deus escreveu uma nova história para Enoque. Deus está nos mostrando uma coisa tremenda hoje. Deus não é como as empresas de hoje, que quando vai ficando velho, aí o mercado já começa a dizer: está prestando mais não, está velho, vai para casa, sai fora, tua idade não te permite mais, tu não serve mais. Isso aí é para os homens. Na casa de Deus, se você estiver respirando, não importa a sua idade, Deus ainda vai lhe usar nessa terra. Deus não despreza a idade. Veja aí, Lucas capítulo 2. Aleluia. Evangelho segundo Lucas capítulo 2. Vamos ver essa veinha aqui, irmão. Eu já preguei sobre ela aqui, ou pelo menos tentei, né? Eu não consegui concluir não. Mas veja aí, Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 36 a 37. Quem achou, diga amém. Olha aí. E estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era o que, meus irmãos? Avançada em idade, e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quantos anos? Quase 84 anos. Ei, meus irmãos. E aí, Ana? Ana vivia como? Olha o texto. Não se afastava do templo. Glória a Deus. Servindo a Deus em jejuns e orações, de dia e de noite. Irmãos, quase 84 anos. Como estava o corpo dessa mulher? Como ela estava fisicamente? Certamente muito cansada. Certamente vivendo dias de dor, porque a própria Bíblia diz que o que passar dos 70 é o quê? Fadiga e canseira. Essa mulher tinha fadigas no corpo, essa mulher tinha canseiras no corpo, ou seja, seu corpo estava cansado pela idade, mas ela nos ensina um princípio maravilhoso, assim como Enoque: eu posso estar velha, mas eu ainda vou permanecer na casa de Deus adorando a Ele. Isso aqui é um tapa na cara da gente, irmão.
Não vou para a igreja hoje não. Por quê? Eu estou cansado. Aí Ana com 84 anos. Pois eu não me afasto do templo. Eu não vou jejuar não. Por quê? Porque dá uma dor de cabeça. Aí Ana com 84 anos. Pois eu jejum várias vezes na semana. Não vou orar hoje não, porque eu estou um pouco cansado, cansada. Aí Ana diz, pois eu oro noite e dia. É o que eu comecei falando aqui no início, irmão. Não tem negócio de idade. O corpo pode estar fraco, mas quem anda com Deus, o espírito se renova dia após dia. É uma bênção, irmãos, quando nós temos na igreja velhos e velhas que não perderam a oportunidade de adorar a Deus com sinceridade. É uma bênção. Isso é um exemplo para os mais jovens. Quando mesmo na velhice, mesmo com o corpo cansado, como Enoque, 65 anos, mas ele disse, eu ainda vou viver uma vida nova com Deus. Aí com 65 anos ele passa a andar com Deus. Aí a Bíblia diz que ele viveu 300 anos. Irmão, mas a longevidade de vida lá era grande, eu sei. Por isso que eu citei Ana no Novo Testamento. Agora o que eu quero que você entenda nesta noite é que a maioria dos velhos, e eu vou falar isso com muito respeito, porque Paulo diz que quando nós formos repreender os mais velhos, nós temos que repreender como a paz. Eu quero dizer isso para nós aqui e quero dizer para quem está em casa. Infelizmente a maioria dos velhos hoje, eles passam o dia todinho no celular e não ora. E não lê uma Bíblia. Mas o dia todinho, sabe da história de fulano, sabe da história de cicrano, sabe da história não sei de quem, o celular é, ou então novela, ou então, não é assim? Ou seja, os velhos de hoje estão ficando complicados, irmão. Os velhos de hoje têm tempo livre, mas está ocupando o tempo que tem, que é pouco e livre, com coisas que não edifica. Então eu quero trazer essa palavra para a igreja hoje e também para quem está em casa e vai assistir depois. No meu canal do YouTube, eu tenho muitos irmãos mais velhos que me assistem. E com muito respeito, eu quero dizer a vocês esta noite, esses irmãos que me assistem, use o tempo que você tem para andar com Deus. Afaste-se do celular e aproxime-se do templo, porque o que tem de véia aí, irmão, com o nervo caído, porque é no celular direto assistindo notícia ruim. Se tivesse no templo, se tivesse orando, se tivesse adorando, se tivesse servindo a Deus com jejuns e oração, mesmo na sua velhice, ainda estariam dando frutos para a glória de Deus. Irmão, a maioria é só vendo notícia ruim. Só, ainda compartilha. Só Jesus para ter misericórdia. Então há nas escrituras, eu já estou caminhando para o fim, várias promessas para os velhos, mostrando que não importa quantos anos eles já viveram, ou quantos anos eles têm. E eu quero dizer isso aqui, o que importa não é quantos anos o velho já viveu, ou quantos anos o velho tem, irmãos. O que importa é que o nosso Deus, à luz da Bíblia, Ele ainda tem promessas para os velhos. Irmão, tem, vamos abrir aí, ó. Primeira promessa, frutificação, Salmo 92. Vamos ler rapidinho para eu terminar aqui. Salmo 92. Quero falar de duas promessas bem rapidinho para a gente terminar. Salmo 92, versículo 12 em diante. 92, versículo 12 em diante. Olha o que diz a Bíblia: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, aleluia, e serão viçosos e florescentes para anunciarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
Mas eu já estou velhinha, irmão Marcos. Eu já estou chegando perto dos 60. Eu já estou chegando perto dos 50. Eu já passei dos 55. Eu já passei dos 40. Na velhice ainda darão frutos. Aleluia. Essa história, irmão, de que o teu tempo já passou, acaba com isso. Está começando é agora. Aleluia. Porque agora você vai dar fruto, mas vai dar fruto com experiência. Aleluia. O fruto que o jovem dá muitas vezes, ele parece ser mais bonito, ele parece ter mais abundância, porque é muitos, a força está grande, força do jovem é tão grande que parece que os frutos é um atrás do outro. E os velhos? Não, meu irmão, na velhice darão frutos, e os frutos que os velhos dão são os frutos da experiência. Aleluia. Vamos para o segundo, porque senão não dá tempo. A primeira promessa é a promessa da frutificação. Irmão, só Deus faz promessa para velho. Está vendo? É por isso que eu quero envelhecer na casa de Deus. Aleluia. Joel capítulo 2, versículo 28. Esse texto foi cumprido em Atos 2,17. Mas veja aí: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos. Aleluia. Irmão, como assim? Esses sonhos aqui, irmão, são revelações de Deus. Deus tem promessa para os velhos. Deus diz que os velhos vão frutificar, e aqui Deus diz que os velhos vão ter sonhos. Tem gente que diz assim: sonho é para gente novo. Sonho, velho não tem mais sonho. Aí a Bíblia diz: os velhos terão sonhos. E Deus é poderoso para sustentar o velho vivo para ver os sonhos realizados. A Bíblia diz, irmãos, que quando Deus ele traz o povo de volta do cativeiro, aí tem o segundo templo, e o segundo templo ele não tem a mesma pompa do templo de Salomão. Os jovens, eles se alegravam, pulando, glorificando, exaltando, e a Bíblia diz que os velhinhos no cantinho assim, eles estavam chorando. Enquanto os jovens que estavam voltando do cativeiro entraram no templo pulando, rodando, sapateando, os velhinhos eles estavam assim chorando no canto. Aí alguém pergunta: mas por que eles estão chorando? Eles não estão felizes? Não, eles estão. É porque aqueles velhinhos ali, eles cultuaram do primeiro. Aqueles velhinhos ali, eles souberam da glória do primeiro templo. Aqueles velhinhos ali, eles estavam no cativeiro babilônico. Eles passaram um período no cativeiro babilônico. Eles tinham visto o templo de Salomão. O cativeiro durou 70 anos. A maioria daqueles velhinhos tinha mais de 70 anos. Eles nunca mais tinham ouvido falar de culto no templo. Quando eles voltaram para aquele templo e eles viram a adoração a Deus, naquela velhice eles estavam pensando o seguinte: nossos sonhos de voltar a cultuar a Deus no templo estão sendo realizados. Ei, meus irmãos, os sonhos que Deus vai te dar na velhice ainda podem se cumprir com você vivo para glorificar a Deus. Eu quero terminar. Assembleia de Deus, me esqueci o nome da cidade, mas ela consagrou agora um velhinho de 102 anos a evangelista. Deus havia feito uma promessa a esse irmão lá atrás: um dia, na minha casa, você vai ser consagrado a evangelista. Aí o tempo foi passando, e ele calado, ele não disse a ninguém. E o tempo foi passando, e entrava pastor, e saía pastor, e ninguém consagrava o velhinho. Mas ele tinha um sonho de ser evangelista. Agora, 102 anos, irmão, a diretoria daquela igreja se reuniu e disse: Deus falou conosco, está na hora de consagrar o irmão.
Aí alguém disse: mas pastor, ele tem 102 anos. Aí o pastor disse: mas o dono da obra é Deus, e foi Deus que mandou consagrar. Aí trouxeram o bichinho, ele veio, ainda durinho ainda, irmão. Aí disseram assim: fica em pé aqui, meu irmão, não precisa você se ajoelhar não. Aí o velhinho disse: o quê? Não, eu estou com 102 anos, mas eu não estou morto não. Há tempo que eu espero por isso. Aí ele dobrou o joelho, recebeu a imposição da mão do presbitério, porque Deus ainda cumpre suas promessas. Não importa a sua idade, meu irmão, minha irmã, Deus ainda cumpre promessas. Amém?